Bom, muito bem, então hoje é dia de a gente tratar um pouco sobre interfaces gráficas, tema que é um tanto quanto recorrente aqui no TTS Supremo. De 2012 para cá eu tenho repercutido todas as interfaces gráficas do mundo Linux, não só do Linux, né? A gente gosta muito de sistemas operacionais por aqui, então a gente gosta de Mac, a gente gosta de Linux, a gente gosta de Chrome, e a gente gosta de Windows também, que a gente não curte aqui no TTS, eu particularmente. sou, eu posso falar a gente porque eu edito vídeo, eu faço as thumbs, eu faço blog, enfim, né? É o exército de um homem só. Mas o que eu não gosto é de injustiça, eu não gosto de malandragem, né? E eu acho que é importante muitas vezes a gente fazer essa busca sadia por mais autonomia. Eu acho que dependência não é legal, dependência não é uma coisa bacana. E a cada dia que passa, isso acaba esse entendimento acaba sendo um entendimento cada vez mais constante, tanto que a gente está vendo aí países, a gente está vendo empresas e a gente está vendo o usuário comum também revendo aí as suas políticas de software, repensando essa questão na hora da jogatina, repensando essa questão do sistema operacional na hora de colocar o seu negócio na praça, pensando essa questão sob o ponto de vista de soberania nacional, que é algo também muito comum da gente estar acompanhando aí nos dias de hoje. E muita gente que está muitas vezes refletindo sobre esse processo migratório ou que simplesmente tem essa curiosidade de conhecer novos sistemas operacionais, conhecer novas tecnologias, e aí nesse sentido o mundo livre ele é um prato cheio, né? Então os sistemas baseados em Linux acabam trazendo muita coisa, acabam trazendo muita novidade. E eu quero dar umas dicas aqui para quem está pensando em começar a dar uma experimentada, começar a dar uma olhada nessas coisas. Hoje abordando interfaces gráficas especificamente, mas sempre colocando ali uma que outra dica com relação a instaladores, uma que outra dica com relação a softwares, enfim, tudo isso para te ajudar nessa sua busca sadia por mais conhecimento. Vamos nessa. Acessibilidade. Inclusão digital. TTS Supremo. Of 11Y. Bom, só para relembrar, tá, gente? A acessibilidade ela não está relegada a esse ou aquele sistema, a essa ou aquela empresa. Enfim, se isso fosse uma verdade, seria uma verdade muito triste, né? Recentemente eu fiz um vídeo tratando de um tema relacionado à acessibilidade no Windows. Nesse vídeo eu faço uma provocação onde eu sustento a tese de que o Windows não é e nem nunca foi o sistema mais acessível, né? A acessibilidade existe no Linux apenas e tão somente em função da nossa existência, dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. Então é isso que faz o Windows ser acessível, somos nós. Beleza? Esse vídeo vai estar linkado, ele é o segundo vídeo dessa série que acabou virando uma série aqui no canal, então tem uma playlist aí, tá? Sobre migração acessível. O primeiro vídeo ele trata realmente do fim do suporte do Windows 10, o segundo vídeo eu sustento essa tese muito, né, de forma respeitosa, né, de que o Windows não é o sistema e nem nunca foi o sistema mais acessível, né? E nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre interfaces gráficas. Eu pretendo informar vocês de algumas questões bacanas que andaram acontecendo aí nos últimos anos, de algumas atualizações bem relevantes, de coisas que estão para chegar. E eu quero começar esse vídeo, claro, pedindo antes que você, por favor, se inscreva, enfim, toque aí no sininho das notificações para não perder o conteúdo inclusive aqui do TTS Supremo. Também não deixa aí de contribuir com esses bons debates que de vez em quando eu promovo por aqui, ali na seção de comentários. Todos os comentários são muito bem-vindos, inclusive tem uma galera que passa ali, deixa comentários muito bacanas que podem ajudar mais uma outra galera com dicas de experiências, né, que o pessoal costuma ter e costuma compartilhar ali. Então é um momento bacana de chegar ali nos comentários para ver o que
que os colegas, o que os nossos iguais estão pensando, o que os nossos iguais estão utilizando. Tem uma galera muito bacana que vai ali nos comentários. Nem que você não comente, tá? Mas passa ali, dá uma olhadinha. De quando em quando tem algumas pérolas ali para você, para mim, enfim, para todos nós. Beleza? Bom, quero começar esse vídeo de hoje tratando primeiramente da terceira opção para a galera que está pensando em experimentar Linux, tá? Sob o ponto de vista ali das interfaces gráficas, né? A minha primeira sugestão ela é mais voltada para a galera que já manja mais um pouco, que já tem mais um tempo de estrada em Linux e que gosta de se aventurar, gosta de experimentar, gosta de fazer descobertas e, claro, também gosta de contribuir. Eu estou falando do KDE. O KDE é uma interface gráfica muito clássica. Em termos de personalização, ela é sensacional. E é a interface gráfica que de uns anos para cá foi adotada pela Valve. E quando uma empresa dessas, né, acaba, enfim, aderindo a um projeto como esse, né, como o projeto KDE, uma interface gráfica tão popular aqui no mundo Linux, né, as adições que essa galera faz, ficando aqui no caso da Valve, são adições que vão se refletir para toda uma comunidade. Olha que bacana, não fica restrito a uma empresa, não fica restrito a um sistema operacional, vai para todo mundo, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque recentemente a Valve fez alguns incrementos na acessibilidade lá no KDE. Ela fez coisas incríveis ali. E é o tipo de coisa que está chegando para uma galera que usa KDE, sacou? Paralelo a isso, caso você tenha curiosidade em experimentar o KDE, você já seja uma pessoa mais experimentada, inclusive em Linux, né? Eu quero sugerir inclusive uma interface aqui, uma interface no sistema operacional brasileiro, também casca grossa das antigas, tem mais de 20 anos de existência. Se não me falha a memória, esse projeto ele nasceu em 2004. Então é um projeto consistente, é um projeto que já está aí, enfim, como eu mencionei, há mais de 20 anos, que é o projeto Big Linux. Tá? O Big Linux, eles foram muito carinhosos aqui com a comunidade de deficiências visuais, quando a gente começou a chegar mais neles, quando a gente começou a levar mais as nossas demandas para eles, ao ponto de que hoje a gente tem no Big Linux o Orca já ali habilitado, já instalado, ali é só chamar ele. E mais que isso, há um tempo atrás, quando a Voz Letícia foi lançada lá para os computadores, ela saiu ali com uma versão para Windows, ela saiu com uma versão para Android, ela saiu com uma versão para iOS, e tinha saído na época o código-fonte para Linux, o que já foi uma grande coisa, porque aí a gente na comunidade de cegos e deficientes visuais aqui do Brasil, esse código-fonte chegou. Inclusive mencionar aqui o Tânio Scherer, né, caiu na mão dele, o Pedro também ajudou também, e esse código acabou dando origem na Voz Letícia para Linux, e é essa voz que já vem habilitada ali no RH Voice, que o RH Voice também existe para Linux, tá? Então o RH Voice sim é multiplataforma, infelizmente a Letícia não é, o Henrique não é, mas em função desse código fonte ter sido liberado na época, esta voz existe até hoje no mundo livre, sacou? E é ela que você ativa quando você ativa o Orca lá no Big Linux. É um primor, tá? É um primor. É um sistema fantástico. E é uma galera que merece pelo menos ali o nosso reconhecimento e de repente, enfim, uma força ali, porque é uma galera que realmente está sendo bacana com a gente, está sendo gentil com a gente, está querendo realmente aprimorar essa questão, se preocupa com essa questão da acessibilidade, não só no que tange as deficiências visuais, tem outros campos ali também que eles costumam atuar. Então, fica essa referência aqui ao KDE, fica essa referência aqui ao Big Linux. Quero dizer que não é legal para a galera que está começando, tá? Então, enfim, se não é esse o seu perfil, dá um tempinho, né? Se acostuma um pouco mais e daqui a pouco vai lá experimentar o KDE, vai lá conhecer um pouco mais o KDE, o Big Linux também, contribuir com essa galera, contribuir com essa comunidade, contribuir com nós, né? Com a nossa comunidade que está chegando ali. E comunidades são isso, né? Como comunidades não, elas se ajudam. Esse é o espírito da coisa, né? Bom, a segunda interface gráfica, ela é já um lugar meio que um lugar comum, assim, né?
que é o Mate, tá? O Mate lá baseado no GNOME 2, o Mate, né, que enfim, né, tem playlist inclusive aqui no canal, é uma interface gráfica impecável, tá? Então muitas coisas a gente faz ali no Mate e muitas coisas são acessíveis ali no Mate e demoraram muito para chegar nesse nível de acessibilidade que o Mate tinha, não só no Windows, aliás, não só no Linux como no Windows, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de citar aqui, quando chegou, por exemplo, a alternância de áreas de trabalho no Windows, isso já existia há muitos anos no Linux, né? E quando essa função chegou para o Windows, quando você alternava nas áreas de trabalho, e eu tenho um vídeo que mostra isso, porque quando essa função saiu do Windows eu repercuti ela aqui, inclusive eu elogiei, inclusive comentando que estava muito parecido com o Gnome. Eu não perdi a oportunidade de fazer essa provocação, né? Olha que o Windows está cada vez mais Linux, está cada vez mais legal de usar. E realmente, né, o Windows foi seguindo o caminho, foi adotando ali algumas coisas do Linux, foi adotando o terminal, né? Aquele Winget ou Winjet, como queira, aquilo ali é uma maravilha de mexer naquilo ali, né, cara? Então, enfim, né? Mas quando essa função saiu para o Windows 10, acho que foi 2018, eu acho. Olha quanto tempo. A gente já usa isso no Linux, foi sair em 2018, 2019. Mas enfim, quando essa função saiu e você alternava para uma outra área de trabalho, né, para você, enfim, executar uma outra tarefa, essa área de trabalho não era falada, né? Uma falha realmente que até ontem o próprio Gnome incorria nela, né? Isso já foi resolvido, inclusive eu já mostrei aqui no lançamento do Debian, tá? Mas até bem pouco tempo atrás a gente não tinha essa informação de qual área de trabalho a gente estava. Tanto que várias vezes eu fiz vídeos aqui no TTS indicando para a galera como saber em que área de trabalho você estava utilizando o Gnome. Pois bem, no Mate isso é falado, olha, cara, há um tempão, um tempo. Só um exemplo, tá? É perfeito? Não é perfeito. Tá? Tem coisas para fazer lá? É lógico que tem coisas para fazer lá. Vai ter modificações que você vai ter que fazer? Vai ter modificações que você vai ter que fazer. Mas, cara, pensa comigo o seguinte, tá? Eu sei que isso é um pouco difícil para quem só usou Windows, mas imagina a seguinte situação. Você está lá no seu Windows, e apareceu um problema para você resolver e você não conseguiu resolver aquele problema, então você foi fazer uma pesquisa, você saiu para perguntar nos grupos, você quebrou a cabeça, de repente você não resolveu esse problema naquele dia, acabou tendo que resolver num outro, bababá, bababá, bababá. É assim que funciona a tecnologia, é assim que funcionam os sistemas operacionais. Muitas vezes o nosso próprio uso acaba fazendo com que aquele sistema que está ali a nosso dispor para nos auxiliar nas nossas tarefas no nosso dia a dia, ele venha e nos peça a devida contrapartida, né? Então, a devida contrapartida, né? Então, ó, olha aqui, para aqui, ó, isso aqui, tu vai ter que agora parar para resolver. E com Linux não é diferente. Por que seria? Né? Então vão haver perrengues ali que vocês vão ter que resolver, vão haver coisas que vocês vão ter que perguntar por aí, vai haver momentos em que vocês vão ter que fazer pesquisa. É igual, não tem diferença. Então isso inclusive é para desconstruir essa ideia de que Linux é mais difícil, né? Isso não existe mais, né? Aliás, você não precisa nem mais ficar preso àquela ideia de que você precisa fazer tudo no Linux através de terminal, né? Cada ano que passa, as interfaces gráficas vão ficando mais e mais amigáveis, né? Então, o Mate é aquele ambiente perfeito para quem realmente quer instalar o sistema, quer experimentar esse sistema e quer ter um pouco mais de instabilidade, beleza? Tem playlist sobre o Mate aqui. Tem muita gente que diz que o Mate é feio, né? Mas tudo no Linux é muito modular. Então, agora recentemente eu mostrei aqui o Kaizen Linux, né? Uma distribuição toda voltada para a galera da TI. As modificações que eles fazem no Mate ali, o Mate fica lindo, cara. Pô, o Mate fica bonitão, velho. Eu tenho inclusive vídeos aqui mostrando um pouco sobre essa questão de personalização do Mate. Então, você pode modificar tudo ali, sacou? Em termos de aparência. E são modificações que vão dialogar ali com o pessoal da Baixa Visão, são personalizações que vão dialogar ali com a galera, inclusive do time da Cegueira Total, porque daqui a pouco eu tiro um ícone de um lugar e coloco no outro, eu estou facilitando meu acesso a ele, né?
Ou às vezes eu tiro um ícone de um lugar e coloco no outro e acabo com o meu acesso. Pode acontecer, é um perrengue que você vai ter que passar. Afinal de contas, a gente só vai conhecer essa estrada trilhando esse caminho, né? É importante também dizer que quando a gente está falando de Orca, a gente está falando de um leitor de telas em cujos cuidados hoje estão sobre ali né, o guarda-chuva da galera do projeto Gnome. Ainda assim, a gente chama no KDE, a gente chama no Mate, e aí é interessante a gente já começar a olhar para os sistemas operacionais, para as distribuições que já dão isso de pronto para nós, né? Então eu mencionei aqui no caso do KDE o Big Linux, já traz isso de pronto para nós, sem que a gente precise entrar no terminal para fazer a instalação, nem do pacote de voz, nem do leitor de tela, nem das regras, né? Mas o Mate ele também tem algumas interfaces gráficas, aliás, alguns sistemas operacionais que são importantes a gente olhar, né? A instalação do Mate com Debian, o Linux Mint com Debian, o Ubuntu, aliás, o Linux Mint com Debian é bom demais, né? O Linux, bem que tem Linux Mint em base Debian, né? Linux Mint com Mate, né? E o Ubuntu também com Mate, o Ubuntu Mate também, bem antiga essa distribuição, que a gente já tem 3 distribuições para a galera começar a pensar a respeito, né? Então, como instaladores inclusive distintos, né? Mas enfim, esse entendimento de que a gente precisa muitas vezes pesquisar ele é importante, inclusive pesquisar, no caso de você que é usuário de leitor de tela, né, se o Orca já vem por padrão. Todas essas distribuições que eu citei até o momento são casos em que o Orca está lá. Então você só precisa fazer o atalho do Orca, chamar ele e vida que segue. Bom, e aí a gente chega, né, na interface gráfica mais popular do mundo Linux, a interface gráfica que inclusive tem ali o pacote mais generoso no que diz respeito à acessibilidade, que é o Gnome, né? O Gnome é, enfim, a minha interface gráfica preferida. Eu não recomendo a playlist que eu tenho do Gnome aqui, porque o Gnome, os momentos que eu fiz playlist aqui, vídeos sobre Gnome, houveram vários momentos em que eu vinha dos plantões dos hospitais quando eu trabalhava de noite, então eu estava cansado, enfim, preciso rever essas playlists aí, esses vídeos sobre Gnome, e refazer elas, né, com devido carinho, respeito e admiração que eu tenho, né, por essa interface gráfica, por esse projeto. De toda maneira, é um projeto ali dentro do mundo Linux que traz mais coisas referentes à acessibilidade. Então, assim, não é que eu não possa trabalhar com lupa, por exemplo, lá no Mate. Eu posso trabalhar com lupa lá no Mate. Só que no Mate eu teria que mexer no compositor de janela. Olha que coisa interessante, olha que aspecto de um sistema operacional interessante da gente, inclusive, estudar, né? Tipo de coisa que realmente só é dado a nós estudarmos utilizando o Linux mesmo. Todos os sistemas operacionais têm compositores de janelas, mas no Linux a gente consegue dar essa brincada com esses compositores de janelas, ver o que cada um faz, né? E no caso do Linux Mint não, no caso da interface gráfica Mate, você teria que usar o Compis. O Compis está vivo aí, né? A galera que é mais velha guarda, de repente, puxa, nunca mais tinha ouvido falar do Compis. O Compis está vivo aí até hoje, né? É muito difícil algo morrer no mundo do software livre, principalmente quando cai nos gostos ali da comunidade, né? E como eu tenho costumado aí dizer de vez em quando, o Ubuntu Touch que o diga, tá aí vivo até hoje, graças às comunidades, né? Então, Compis ele existe e aí através do Compis você consegue fazer um trabalho gráfico ali com relação à ampliação. Lá no Big Linux, lá no KDE, é mais tranquila essa coisa da ampliação. Ela já é dada um pouquinho de forma mais prontinha para nós, né? Mas no Gnome, realmente, lá no Gnome a coisa está pronta. É só apertar um botão e pronto, né? Qual é a diferença ali na questão da ampliação do Gnome, né? É que no Gnome a gente ainda não tem uma comodidade que já foi resolvida lá no KDE, principalmente ali com o Big Linux, que é o fato de eu poder dar o zoom usando o scroll do mouse, né? O dia que isso chegar para o Gnome, no que diz respeito à ampliação, vai ser perfeito, velho. Assim, você pegar e fazer dar o zoom e tirar o zoom usando a lupa do Gnome, aí vai ser, né? Padrão FIFA, como dizer por aí, né? Mas no que diz respeito à leitura de tela, né, é interessante também a gente
Tenha em mente que muita distro vai tirar o pacote Orca lá do repositório. Aliás, do repositório não, da instalação padrão do sistema deles, né? Então é importante acompanhar isso. Eu não lembro de ter visto o pacote Orca, o pacote do leitor de tela do Gnome, ter sido removido de alguma distribuição baseada em Debian ou baseada no próprio Ubuntu. Eu realmente não me lembro. Mas em distribuições baseadas no Arch Linux eu vi isso várias vezes. Várias vezes. Então a distribuição tinha até o Gnome lá, mas eu tinha que entrar lá no Auro, abrir o terminal e fazer a instalação do pacote do Orca, do SpeakNG, do Speech Dispatcher, tudo via terminal. O que, vamos e convenhamos, né? No caso da cegueira total, enfim, uma ação que vai nos remontar lá aos primórdios da informática, quando nem existia direito leitor de telas e a galera programadora que era cega, literalmente programava cegas, né? Os caras eram foda na época lá, né? Mas enfim, nós não precisamos mais disso hoje, né? Nem queremos mais isso hoje. A gente quer o pacotinho ali e já que ele está ali, por que não vir instalado, né? Então a gente também precisa observar as interfaces gráficas, perdão, os sistemas operacionais que trazem por padrão o Orca ali no pacotinho dentro da distro, bonitinho, blá, 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 como é o caso do Debian, de novo aqui, como é o caso do Ubuntu, como é o caso do Pop! OS, como é o caso do Big Community. Então tem uma versão do Big Linux baseada no Gnome, linda inclusive, também boa para a gente começar a dar uma brincada ali para a galera. Tem um pequeno bugzinho, tá? Enfim, que eu identifiquei lá no quando da instalação do Big Linux Community, baseado no Gnome. Uma hora dessa eu faço um videozinho aqui, até de repente eu mando um texto ali para os caras relatando isso para eles lá, bem no quando da instalação. Mas enfim, são sistemas interessantes. O Fedora, não vamos deixar aqui de citar o Fedora também, que inclusive está saindo aí o Gnome 49 agora, aí o Fedora tá trazendo o Gnome 49 daqui a pouquinho para a gente testar, já está rolando até o beta já com ele, ou seja, já no Gnome 49 a gente vai ter uma adição bacana ali na acessibilidade na tela de login, a gente vai ter algumas coisas interessantes ali, o Orca tá andando. E lembra quando eu comentei desse aporte que foi dado, por exemplo, pela Valve, esse plus que a Valve deu, juntamente lá com o Steam Deck, com a Steam, lá na acessibilidade? Pois é, a mesma coisa aconteceu em 2023, quando a União Europeia largou uma grana ali para o Gnome e disse para o Gnome, olha aqui, está aqui o financiamento, dá uma trabalhada nessa questão da acessibilidade. Então vocês imaginem, né? Isso realmente veio para o Gnome, as coisas começaram a acontecer, mas não fica para o Gnome, né? Fica para toda uma comunidade global que mantém uma infinidade de projetos, né? Pensa lá, tá? O cara vai lá, pega monta uma distribuição e aponta ela lá para o caminho do jurídico, por exemplo, tá? Uma distribuição voltada para questões do direito, né? E tá lá o Gnome mais recente, com as opções de acessibilidade, com tantos outros, tantas outras implementações, né? Bibliotecas ali de reconhecimento de caractere, enfim, inclusive a gente tem o Tesseract aqui há muito tempo também no Linux, né? E hoje, inclusive, é utilizado no Windows, é uma prova aqui, a gente tem o Proton, a gente tem uma série de tecnologias livres que felizmente hoje diminuem a nossa dependência de ferramentas ali proprietárias, inclusive dentro do Windows, né? Então, vocês vejam que foi um aporte feito por um país, ali pela União Europeia, país não, né? União Europeia, né? Para um projeto livre e que vai beneficiar uma galera, vai beneficiar uma infinidade de projetos, já está beneficiando. Então, fica essa dica aqui também com relação ao Gnome. O Gnome é perfeito para você começar. Quer começar com o Gnome? Começa com o Ubuntu. Começa de repente dar uma olhadinha no Fedora. Eu tenho uma predileção por Debian. Acho importante a gente dar uma atenção bem dada para a galera do Big Linux. Então ali a parte do Big Community com o Gnome, ela é muito legal, é muito legal. Eu fiquei usando um pouco mais de um ano o Big Linux na sua versão oficial com KDE, e que sistema, cara, que sistema. Tenho ele também instalado aqui com o Gnome, é uma beleza. Então assim, a gente tem a possibilidade de usar inclusive com mais facilidade o Arch Linux,
né? Porque como o Big Community Gnome ali ele é baseado no Manjaro, a gente vai ter um acesso ali mais tranquilo, né, para a base arte da coisa, né? Então, essas três interfaces gráficas, juntamente com esses toques que eu dei aqui com relação a sistemas operacionais que vêm, né, com essas interfaces gráficas embarcadas, já são um bom ponto de partida para vocês. Resumindo, tá? Galera que é mais entusiasta, KDE merece a nossa atenção, está cada vez melhor na compatibilidade com leitor de tela. Para a galera da baixa visão, uma maravilha também. O Mate, para a galera usuária de leitor de tela, ali na sua sem modificação ali no compositor de janela. Galera que quiser utilizar ele com recursos de ampliação vai ter que dar uma olhadinha nessa questão do compositor de janela, modificar para o compis, né? Lembrando, tá? Modificou para o compis, cai a compatibilidade com o leitor de tela, tá? Então tem esse porém aí lá no Mate, né? E no Gnome não, aí no Gnome a gente vai ter toda uma situação, todo um lugar ali mais interessante, até porque a documentação do Gnome é muito vasta, não que as demais não sejam, são também, né? Mas realmente é uma interface gráfica muito popular, talvez seja mais fácil conseguir ajuda nela, né? E aí, sistemas operacionais, a gente tem aí Debian, a gente tem Ubuntu, a gente tem Big Linux, a gente tem Linux Mint, a gente tem também Pop! OS, né? Por que eu não cito aqui o Zorin, tá? O Zorin não dá. Tá? Tem alguns ajustes que a gente precisa fazer no Zorin, né? O Fedora de quando em quando dá uma zica ali no quando da instalação dele, então tem que ver qual é a versão que tá. Daí é bom perguntar, voltamos lá para aquela questão de pesquisa. Mas a grosso modo, essas interfaces, esses sistemas operacionais mais populares que eu mencionei, eles já dão conta do recado. E perguntem, né? Chega aqui comigo, pergunta para mim o que está mais legal, o que não está. Tem a comunidade do TTS no Telegram que vive batendo papo sobre isso também. A gente vive repercutindo essas coisas lá. Fiquem à vontade, é um bom lugar para sair perguntando também. E principalmente tenham essa curiosidade, tenham essa noção de que dependência não é legal, autonomia é que é bacana, autonomia é que rima com inclusão, autonomia é que rima com acessibilidade, essa coisa de se prender ou pior, né? Essa coisa de deixar-se ser preso, ela é terrível e ela não dialoga com a acessibilidade, porque a acessibilidade ela pertence a nós. Ela não pertence a um governo, a uma ideologia, ela não pertence a uma empresa, ela não está relegada a uma marca. Não, a acessibilidade ela é boa porque o seu complemento diz que a acessibilidade ela precisa ser universal, né? E uma acessibilidade relegada apenas a um sistema ou a sistemas do mercado não é acessibilidade. Valeu? Gente, obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Obrigado por terem assistido, se não tudo, pelo menos um trechinho. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.